Estendemos as boas-vindas para amigos que, a parte do grupo do Ministério da Mulher, também está aqui assistindo o programa de hoje. Visitas aqui do hotel, são bem-vindos, e outros amigos aqui de Caldas Novas também. Eu assisti ao filme que vocês assistiram no ônibus. Vocês não assistiram o filme no ônibus? Ah, sim. A maioria assistiu, né? O título do filme, Fora da Lei, mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, chegou até as suas mãos, marcada com sangue, sangue de mártires. Sangue de mártires estão impregnando as páginas da Bíblia, porque eles traduziram a Bíblia para a linguagem, para o inglês, e depois do inglês para todas as línguas do mundo, mas à custa da vida deles. Nunca foi fácil pregar a palavra de Deus, nunca foi fácil estudar a palavra de Deus, nunca foi fácil obedecer a palavra de Deus. Isto custou a vida de milhões de mártires e pode custar a vida nossa também, porque o número dos mártires ainda não se completou. Portanto, queridos, este encontro, quando escolheu o título, o slogan, de Tua Palavra é Luz, foi muito feliz. A equipe que escolheu foi muito feliz, porque a Bíblia é luz para a minha vida e para a sua vida. Amém. E hoje que as Bíblias podem ser adquiridas, por exemplo, nos Estados Unidos existe a Casa de Dólar, e ali você compra a Bíblia por $1. Você pode ter quantas Bíblias você quiser, mas por contraste, é o período em que a Bíblia está sendo menos estudada, é o tempo atual, onde temos uma abundância, uma avalanche de Bíblia, mas Bíblias fechadas, Bíblias engavetadas, Bíblias empoeiradas, Bíblias que não estão iluminando, porque Bíblia fechada não ilumina a vida de ninguém. Por isso, este final de semana é um final de semana voltado para o estudo da Bíblia. Nós vamos fazer aqui com vocês estudo bíblico. É a Bíblia que vai falar, não eu, ninguém mais. A Bíblia, a palavra de Deus, para iluminar a nossa vida. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar. Nós pedimos a vocês, todos os que puderem se ajoelhar, nós vamos nos ajoelhar neste momento para a oração. Pai Santo, esta é a melhor posição, na Tua presença. Ajoelhamo-nos diante do Senhor, Criador, mantenedor, aquele que sustenta a nossa vida. Louvamos-te porque o Espírito Santo trouxe este grupo lindo de filhas e de filhos Teus, para comermos do maná celestial, que é a Tua palavra. A Tua palavra é luz, luz na nossa vida, luz no nosso lar, luz no nosso relacionamento entre marido e esposa, luz na educação dos nossos filhos, luz na orientação e na rota da nossa vida em direção ao céu. Te louvamos, Pai, porque não nos deixaste em trevas. Te louvamos pela Bíblia, que com sangue foi preservada até os nossos dias. Louvamos-te, Pai, pelo privilégio de abri-la e estudá-la aqui. Pedimos a unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que o Senhor nos dê discernimento para entendermos a Tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos estudar com vocês profecia. Eu não sei quantos encontros como este já escolheram um tema de profecia para todo o final de semana. Então, se você não gosta de profecia, eu peço
desculpas, porque nós vamos estudar profecia hoje, amanhã e domingo. Profecias relacionadas ao tempo do fim. Profecias que falam dos eventos finais. Profecias que dizem respeito à sua vida, à sua salvação. E à missão que Deus nos deu como povo adventista do sétimo dia. O povo adventista do sétimo dia é uma igreja remanescente que nasceu com um propósito profético. Não nascemos neste mundo, não surgimos neste mundo como igreja para sermos uma igreja a mais no mundo. Não precisaria. Entre as 42 mil igrejas, diferentes denominações, 42 mil que existem no mundo, Deus não precisaria uma a mais para pregar o que todo mundo já está pregando. Deus, quando fez surgir na terra o movimento adventista, que se tornou a Igreja Adventista do sétimo dia, tinha e tem uma missão especial para pregar ao mundo e preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Portanto, queridos, como igreja profética e com uma missão profética, nós somos, é exigido de nós que entendamos as profecias de Daniel e de Apocalipse. Nós podemos não entender de muitas coisas, mas nós não podemos deixar de entender de profecia. É como se um médico não entendesse de medicina. É como se um professor de matemática não entendesse nada de contas e nem de álgebra, nem de geometria, nada disso. Nós diríamos, então que tipo de professor de matemática é você? Se a nossa igreja é profética, nós temos que entender as profecias. Se nós não pregarmos as profecias, ninguém pregará, porque Deus só tem uma igreja na terra para pregar as profecias de Daniel e de Apocalipse. Portanto, queridos, nós queremos começar dando um vislumbre do livro de Daniel para vocês. Abram a Bíblia. Vocês devem anotar tudo o que for dito aqui, vocês devem anotar todos os textos bíblicos, anotem os versos da Bíblia. Nós daremos oportunidade para vocês fazerem pergunta no final, quando terminarmos o estudo, vocês poderão fazer perguntas, mas durante o estudo não. Então vocês anotam os textos, e se nós falarmos alguma coisa que não esteja na palavra de Deus, vocês depois podem fazer a observação. Abra sua Bíblia, portanto, no livro de Daniel. O livro de Daniel, ele começa com os impérios do capítulo 2, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E estes impérios são repetidos no capítulo 7, novamente. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Vão lá para o capítulo 7 de Daniel. Embora o que mais se conheça do livro de Daniel seja a sucessão dos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, embora isso seja o que chama mais atenção, mas, queridos, o centro da mensagem de Daniel não é a sucessão dos impérios, porque isso é história. Isso é história. Isso já se passou. O centro da mensagem de Daniel é o juízo celestial, é o juízo no santuário do céu, é o ministério sacerdotal de Jesus no santuário do céu. Este é o centro, é o cerne da mensagem de Daniel. E Deus usa a sucessão dos impérios terrestres somente para localizar o tempo do juízo, para mostrar o tempo do juízo. Quando começaria o juízo? Quando realmente as portas dos céus seriam abertas para entendermos a doutrina do santuário celestial e o ministério sacerdotal de Jesus no céu. Por isso, quando você lê a sucessão dos impérios, lembre-se que esse não é o tema principal de Daniel. Deus está tentando conduzir a sua mente pelos caminhos da história para localizar o momento do juízo. E agora vamos ler Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 e os versos 9. Percebam que o capítulo 7 de Daniel, depois de falar da sucessão dos 4 impérios, dos 4 animais, no capítulo 7, verso 9, diz assim: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Este ancião de dias é o Deus Pai.
Daniel viu na sua visão tronos no céu e Deus Pai assentado sobre o trono. E aqui diz que este ancião de dias tinha um vestido que era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Deus usou o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Daniel para chegar e falar isso para você. Porque se ele falasse no capítulo 1, não entenderíamos. Ele mostrou a sucessão e a progressão do tempo, mostrando o tempo em que aconteceria o juízo. E o juízo aparece aqui no capítulo 7, verso 9, depois de falar da queda do Império Romano, da divisão do Império Romano em 10 nações da Europa, e do surgimento do chifre pequeno, o poder papal, lá no centro da Europa. Depois de tudo isso, então fala, virá o juízo. E aqui no capítulo 7, queridos, no verso 26, leia o capítulo 7, o verso 25 e 26. Aqui localiza no tempo o juízo. Capítulo 7, verso 25 e 26. E proferirá palavras contra o Altíssimo, está falando do chifre pequeno de Daniel, que é o poder papal. Falaria contra o Altíssimo, que é o nosso Deus, mas destruirá os santos do Altíssimo, que são os que amam a Jesus e que são obedientes aos mandamentos de Jesus. Estes são os santos do Altíssimo. E o que mais? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudaria um mandamento que diz respeito ao tempo. Dos 10 mandamentos, só um mandamento fala do tempo sagrado, das 24 horas sagradas. Só um mandamento fala de 24 horas sagradas, do tempo sagrado, que é o 4º mandamento. E este mandamento foi mudado do sábado para o domingo. E o que mais? Além de mudar os tempos e a lei, e eles, os santos do Altíssimo, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos de supremacia papal na Idade Média. Supremacia que começou no ano 538 e terminou em 1798, 1260 anos, em que a Igreja de Deus foi perseguida. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 6, diz que a mulher fugiu para o deserto, onde foi perseguida pelo dragão. Esse é o período da perseguição, que foi a supremacia papal da Idade Média. Queridos, a supremacia papal e a perseguição terminaram no ano de 1798. E depois de 1798, o que aconteceria? Vejam agora o verso 26. Depois que fala dos 1260 anos, que acabaram quando? 1798. E agora o verso 26 localiza o que aconteceria depois de 1798. Verso 26, leiam comigo. Mas o juízo estabelecer-se-á. Quando o juízo se estabeleceria? Depois de um tempo, tempos metade de um tempo, ou seja, depois dos 1260 anos, que acabaram em 1798, então viria o juízo. O juízo viria depois de 1798, depois de 1800. Lembrem-se que Guilherme Miller começou a entender as profecias de Daniel e começou a pregar no ano de 1830, 1833. Ele começou a pregar. Guilherme Miller nos Estados Unidos, José Wolff na Europa, Eduardo Irving na Inglaterra, Manuel Lacunza na América do Sul. Queridos, pregadores que não se conheciam começaram a pregar a mesma mensagem no mundo todo, sem se conhecerem, guiados pelo Espírito Santo. Quando? Depois da supremacia papal ter terminado, depois de 1798. Exatamente no tempo em que a Bíblia diz que viria o juízo. O juízo seria estabelecido, verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. Tirarão o domínio de quem? Do poder papal. E para o destruir. Agora, nós lemos o capítulo 7. Agora o capítulo 8, queridos. Vejam o capítulo 8 e o verso 14. Capítulo 8, verso 14. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado.
A purificação do santuário, aqui é o juízo celestial. O santuário mencionado aqui em Daniel 8,14 é o santuário do céu. Os 2.300 anos mencionados aqui começaram em 457 antes de Cristo e acabaram em 1844 depois de Cristo. 2.300 anos, 457 a 1844. E o que aconteceria no final dos 2.300 anos? Seria feita a purificação do santuário. A purificação do santuário é o juízo celestial. O juízo mencionado no capítulo 7, agora está sendo mencionado aqui no capítulo 8, verso 14. Esse é o centro da mensagem de Daniel. Agora, queridos, eu desafio vocês a lerem, ao chegarem em casa, e se alguém tiver o livro aqui, já pode ler hoje à noite mesmo, o livro Testemunhos para Ministros, capítulo 3. Capítulo 3. É um capítulo inteiro, intitulado As Santas Escrituras. Tua palavra é luz. Leiam este capítulo. É um capítulo que tem lá 7, 8 páginas. Leiam ele todo. Ali fala da necessidade de estudarmos a Bíblia e entendê-la e não sermos meros refletores dos pensamentos dos outros. O Espírito Santo não dá mais luz para o pastor do que para o membro. O Espírito Santo dá a luz para o entendimento da palavra de Deus para aquele que busca com jejum e oração. E você não pode se desmerecer dizendo, não, a mim Deus não vai iluminar, a mim Deus não vai me dar luz ou entendimento, discernimento. Por que não? Porque você crê que não. Por isso Ele não vai dar. Porque se você diz que Deus não dará, Ele não dará mesmo. Porque a Deus você tem que ir pela fé, crer que Ele será realmente o seu guia e o Espírito Santo o iluminará. Neste capítulo, as Santas Escrituras fala que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são um só livro. Não são dois, são um só livro. E Ellen White diz que deveriam ser encadernados juntos e publicados juntos, como sendo um só livro, porque falam dos mesmos assuntos. Ora, queridos, qual é o principal assunto de Daniel? Juízo celestial no santuário do céu. Se falam dos mesmos assuntos, então qual é o assunto também do Apocalipse? Juízo celestial no santuário do céu. Porque falam dos mesmos assuntos. Agora vamos para Apocalipse. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, vamos ver agora o verso 13. Apocalipse capítulo 1 e o verso 13. Apocalipse capítulo 1 e o verso 13. O Apocalipse começa falando do santuário, porque é a mensagem central de Daniel. O livro de Daniel foi selado. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12 que o livro foi selado. E nem Daniel entendeu as profecias do juízo e do santuário celestial, porque a profecia estava selada para o tempo do fim. Mas o Apocalipse não é um livro selado. O Apocalipse é um livro aberto, aberto para aquele que quer entender. Não é aberto para qualquer pessoa, é aberto para quem quer entender, que busca com jejum, com lágrimas e oração, dizendo, Senhor, eu quero entender. Por favor, tenha misericórdia de mim. Sê misericordioso, dá-me um entendimento para compreender a tua profecia. Por isso, o Apocalipse começa falando já no capítulo 1 do santuário do céu, capítulo 1, verso 13. Leiam aí comigo. E no meio dos 7 castiçais, os 7 castiçais lembram o lugar santo do santuário terrestre, mas aqui está falando do santuário do céu, porque no tempo de João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Ele esteve na ilha de Patmos e estivemos visitando a ilha de Patmos, minha esposa e eu. Entramos ali numa gruta onde João teve a revelação de Deus, onde Jesus apareceu para João. Isto foi por volta do ano 90 a 100. O santuário da terra foi destruído no ano 70. Quando Tito cercou Jerusalém,
e Jerusalém foi destruída, e o templo também foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, a única coisa que sobrou foi o Muro das Lamentações, que de vez em quando vocês assistem pela televisão, vêm os judeus ainda orando e fazendo suas orações diante do Muro das Lamentações, a única coisa que sobrou do templo. Portanto, quando João recebeu a visão do Apocalipse de Jesus, não existia mais o santuário da terra. Mas, queridos, aqui aparece Jesus andando no meio dos 7 castiçais. 7 castiçais da onde? Do santuário. Que santuário? O do céu. O santuário do céu tem o lugar santo e o santíssimo. O santuário do céu não tem o pátio. Quando você procura lá no céu o pátio, porque o santuário da terra era dividido em 3 seções. Tinha o pátio, lugar santo e santíssimo. Mas o santuário do céu só tem o lugar santo e o santíssimo. E onde foi o pátio do santuário do céu? No capítulo 11 de Apocalipse fala onde está o pátio do santuário celestial. Capítulo 11, abra sua Bíblia. Capítulo 11 e o verso 1 e 2. Capítulo 11 de Apocalipse, versos 1 e 2. Aqui lemos: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e me disse: Levanta-te e mede o templo de Deus. Meça o templo do céu. E o altar estava no lugar santo, o altar de incenso, e os que nele adoram, e deixe fora o átrio, que está fora do templo. Não meça o átrio, deixe fora. Não o meças, porque foi dado para as nações pisarem. Onde vivem as nações? No planeta Terra. Onde o povo de Deus é perseguido? No planeta Terra. Então o planeta Terra é o pátio do santuário celestial. No pátio do santuário existia o altar de sacrifício onde o cordeiro era morto. E o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto no Monte do Calvário. Portanto, o Monte do Calvário é o altar de sacrifício do santuário do céu. No santuário da terra, o altar de sacrifício morria ali cordeirinhos, animais. Mas no Monte do Calvário, que é o altar de sacrifício do santuário do céu, não morreu um animal, morreu o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Morreu no seu lugar. Por isso, queridos, quando João viu em visão o santuário do céu, o anjo disse: não se preocupe com o pátio, deixe fora, porque está lá onde as nações estão. E aqui diz, no verso 2, não o meças, porque foi dado para as nações pisarem a cidade santa por 42 meses. Então, queridos, voltando agora para o capítulo 1, onde nós começamos a leitura com você, o capítulo 1 está falando de Jesus Cristo andando no meio dos 7 castiçais. Capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. Estes 7 castiçais, que identifica o lugar santo do santuário celestial, representa o ministério sacerdotal de Jesus durante todo o período das 7 igrejas. Porque os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Vejam aí no capítulo 1 e o verso 20. Capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, Jesus caminhando no meio dos 7 castiçais, e cada castiçal representava uma fase da igreja de Deus na terra. O primeiro castiçal representava Éfeso. Éfeso representa o primeiro capítulo da igreja de Deus na terra, que foi do ano 31 ao ano 100, a igreja de Éfeso. Depois, o segundo castiçal representava a igreja de Esmirna, que foi o segundo capítulo da história de Deus na terra, da igreja de Deus na terra, que foi do ano 100 ao ano 313. Aí veio o terceiro castiçal, representando a igreja de Pérgamo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo representa a história da igreja de Deus na terra do ano 313 ao ano 538. Aí veio o quarto castiçal, são 7 castiçais. O quarto castiçal representa a igreja de Tiatira, que foi do ano 538 até 1517. Aí veio o quinto castiçal, que representa a igreja de Sardes,
que foi do ano de 1517 a 1798. E aí veio o sexto castiçal, que representa a igreja de Filadélfia, que foi do ano de 1798 a 1844. E então veio o último castiçal, que é a igreja na qual vivemos hoje, a igreja de Laodiceia, é a última igreja do Apocalipse. É a igreja do juízo, que foi de 1844 para frente, até a volta de Jesus. Hoje nós estamos vivendo na última fase do cristianismo na Terra. É o último capítulo desta grande, diríamos, uma grande novela, não é? Uma grande novela cristã, onde Jesus Cristo é o herói. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, aquele que não perde batalha, aquele que é o vencedor de todas as batalhas. E Satanás é o derrotado, é o bandido, já derrotado, cuja cabeça já foi esmagada. Cristo já esmagou a cabeça de Satanás. Ele já foi ferido, ele não tem mais chance de ganhar. Cristo é o vencedor. Meu querido amigo, minha querida irmã, Jesus Cristo preparou no Apocalipse a história, revelou no Apocalipse a história do ministério dele no céu. Portanto, o capítulo 1 fala das 7 igrejas, capítulo 2 também, capítulo 3 também. Agora, queridos, leiam comigo o capítulo 3 e o verso 7. Lembrem-se que aqui está a igreja de Filadélfia, que é a 6ª igreja do Apocalipse. Filadélfia. Filadélfia foi do ano 1798 a 1844. Agora presta atenção. Quando chegou na igreja de Filadélfia, em que ano? 1798 a 1844. Foi o início do tempo do fim. Foi exatamente o período em que Guilherme Miller, Manuel Lacunza, Eduardo Irving, José Wolff, enfim, começaram a entender as profecias e pregá-las para o mundo todo, preparando o mundo para o que aconteceria no ano de 1844. Quando chegou o período de Filadélfia, capítulo 3, verso 7, vamos ler. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Quem é santo e verdadeiro? Jesus. O que tem a chave de Davi? Quem tem a chave de Davi? Jesus. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus. Que porta ele fechou? Que porta ele disse para a igreja de Filadélfia que ele fecharia uma porta e abriria outra. Ele fechou a porta do lugar santo. Para entrar no lugar santo, existe uma porta. E para passar do lugar santo para o santíssimo, existe outra porta. Ele fechou uma, terminou o ministério sacerdotal, exercido desde o ano 31 até 1844, e agora ele abriu. Existe outra porta aberta. A porta que ele abriu e que está aberta, a porta do Santíssimo. Ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E agora o verso 8 diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Diante de ti. Filadélfia começou em 1798 e Deus colocou uma porta aberta não em 1798. Diante de ti pus uma porta aberta. A porta aberta foi em 1844. Diante do povo de Filadélfia foi colocada uma porta aberta em 1844. Esta porta aberta é a porta do Santíssimo, que mostra onde está o trono de Deus, onde Jesus Cristo exerceria a segunda fase do seu ministério sacerdotal. E agora, queridos, vejam, no capítulo 4, verso 1, mostra qual é essa porta aberta. Capítulo 4 agora, verso 1. Vamos ler. Leiam comigo. Depois destas coisas, depois que mostrou a porta aberta, depois que falou de Laodiceia, que é o povo do juízo, é a igreja do juízo, depois disso, no capítulo 4, verso 1 diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta, não para o céu, mas no céu. Não era uma porta aberta para o céu, mas era uma porta aberta lá dentro do santuário, o santuário do céu. E quando Jesus mostrou para João esta porta aberta dentro do santuário, no céu,
ele viu o quê? O trono de Deus. E Deus assentado sobre o trono. E o que aconteceria dali para frente? Porque aqui está dizendo, continue lendo o capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, a voz de Jesus, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que vão ocorrer quando? Depois destas. Que destas? A história das 7 igrejas foi mostrada para João. E agora eu vou mostrar para você, João, o que vai acontecer depois da 6ª igreja. No período da 7ª igreja, chamada a igreja do juízo. João agora entrou numa visão que lhe abriu o céu, e ele viu no céu o trono de Deus, diz o verso 2. Leia comigo o verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A visão que você leu comigo, lá de Daniel capítulo 7, falou, existiam tronos no plural, mas não falou quantos tronos. Aqui em Apocalipse é mais específico, porque aqui fala quantos tronos. Lá não fala quanto, fala tronos no plural. E aqui fala quantos? Fala, eu vi um trono que estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E agora diz o verso 4, e ao redor daquele trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os 24 tronos, anciãos vestidos de vestidos brancos, ou seja, seres humanos, comprados da terra, vestidos de branco, que representa a justiça dos santos. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, porque venceram o pecado. Foram pessoas que ressuscitaram com Jesus e subiram ao céu com Jesus. E agora eles estão ministrando no santuário do céu junto com Jesus. Queridos, no capítulo 3, mostra Filadélfia, uma porta eu pus diante de ti. Na igreja de Laodiceia, Deus fala, essa é a igreja do juízo, porque Laodiceia quer dizer povo do juízo. E agora começa o capítulo 4:1 dizendo, eu vou te mostrar agora, João, uma porta no céu, e você vai penetrar no lugar santíssimo, e vai ver o trono de Deus, e 24 outros tronos ao redor, 25 tronos. Mais específico, a cena que João está vendo é a mesma cena que Daniel viu, só que aqui com mais detalhes. Agora o capítulo 5 e o verso 1. Capítulo 5, verso 1. E vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono. Quem é o que está sentado sobre o trono? Deus o Pai, o ancião de dias. Eu vi na destra, ou seja, na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quando João viu o livro fechado, selado na mão do Pai, e que ninguém podia abrir, nem anjo, nem no céu e nem na terra havia alguém digno para abrir o livro, João entrou em desespero. João começou a chorar. Ele sentiu o drama, porque aquele livro precisava ser aberto para defender o Pai. Por que o Pai não podia abrir o livro se ele estava sentado sobre o trono? Porque o Pai foi o primeiro ser acusado no universo. O acusador Satanás acusou Deus o Pai no céu. Por isso Jesus se levantou em defesa do Pai no céu e expulsou Satanás, porque ele acusou o Pai. O Filho se levantou em defesa do Pai. Por que Jesus Cristo veio à terra? Para defender o Pai, para poder ser digno de defender o Pai em corte. Cristo Jesus nasceu da Virgem Maria e viveu uma vida santa e perfeita, morreu na cruz e ressuscitou e subiu ao céu, para ser digno de abrir o livro e defender o Pai na corte celestial.
diante do universo. Porque as acusações feitas por Satanás contra o Pai foram feitas diante do universo. E só poderiam ser respondidas em corte. O Pai não podia se defender. O réu não pode se defender. O réu tem que ter alguém que o defenda. E quem defende o Pai? O Filho. Que honra, que privilégio. Mas não é só Jesus que defende o Pai. Porque Deus, o Pai, não tem só um filho. Todo aquele que nasce do Espírito Santo, todo aquele que é comprado pelo sangue de Jesus, é filho de Deus. Amém. João capítulo 1, verso 12 diz: e a todos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12. A saber, os que creem no seu nome. Meu querido, você que foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas, você é filho, você é filha. E não é só Jesus que tem que defender o Pai. Porque não é só Jesus que obedeceu à lei do Pai. Deus tem na terra um grupo enorme de filhos e filhas, como Abel, como Jó, como João Batista, como Jesus, como Moisés, como Enoque, como aquela multidão que ressuscitou com Jesus e já subiu para o céu. Deus sempre teve na terra um grupo chamado filhos e filhas de Deus, que vivem na terra, têm os pés na terra, mas têm a cabeça no céu, porque a vida deles está voltada para o céu. Eles não pensam em outra coisa, só pensam no céu. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Deus já sabia. E por que criou? Porque Deus precisava de uma família chamada família humana para defendê-lo diante do universo. Deus precisava de um defensor. E o defensor seria o Filho unigênito de Deus, Jesus. Mas Jesus disse: eu não vou usar só a minha vida perfeita. Eu vou usar a vida também dos meus irmãos e das minhas irmãs para defender o meu Pai em corte, na corte celestial. A vida daqueles que obedecem os mandamentos de Deus, a vida daqueles que amam a Jesus e têm fé em Jesus, ela é usada na corte celestial para defender a Deus o Pai e calar a boca de Satanás. Satanás proclamou que a lei de Deus é injusta, que a lei de Deus é arbitrária, que ninguém poderia guardar a lei de Deus. Jesus provou, como homem, que é possível guardar a lei de Deus. E todos os pecadores e pecadoras que abraçam a Jesus como Salvador, também podem, pelo poder do Espírito Santo habitando em você, você também pode guardar a lei de Deus. E Deus está provando isso diante do universo, mostrando que as acusações de Satanás são inválidas. Você e a sua vida são um triunfo, um monumento usado por Jesus para defender o Pai. Que privilégio! Uma vez alguém me disse: pastor, então Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sim, sabia. E por que criou? Deus criou Adão e Eva e a família humana para serem cobaias? Não. Deus, o Pai, criou uma ordem distinta de seres, chamada filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, mas todos nós que amamos a Jesus também fomos gerados pelo Espírito Santo em algum dia da nossa vida. Não nascemos do ventre materno gerados pelo Espírito Santo como Jesus, mas quando abraçamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo gera em você uma natureza que você não tinha, chamada natureza santa e espiritual, que é a natureza de Jesus. E você se torna filho e filha de Deus. E esses filhos de Deus morrem pelo Pai. Os mártires, milhões deles, morreram pelo Pai Celestial. Jesus morreu pelo Pai Celestial. Jesus disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Os filhos e as filhas de Deus na terra não têm escolhas próprias, não. Eles vivem para agradar o Pai. É do teu agrado, Pai, eu vestir esta roupa? É do teu agrado, Pai, eu comprar isso, comprar aquilo, ir a tal lugar? É do teu agrado?
você sempre pergunta: o que é a vontade do meu Pai? Porque eu estou aqui na terra para fazer a vontade do meu Pai. Jesus submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Queridos, eu não me sinto cobaia, eu me sinto honrado, privilegiado em ser filho de Deus e viver para glorificar o nome do meu Pai, custe o que custar, mesmo a vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo quer dar para você essa esperança de vida. Agora, Jesus Cristo, no capítulo 5, verso 7, vejam aí. Vamos ler o capítulo 5, verso 5. Capítulo 5, verso 5 de Apocalipse. João estava chorando. E um ancião chegou para ele e disse o quê? Capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, seus 7 selos. Eu posso imaginar um sorriso que surgiu na face de João. O choro se transformou em alegria, porque agora existia uma esperança. Eis o leão da tribo de Judá, o nosso irmão mais velho, carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, que nasceu e viveu e morreu e ressuscitou e subiu ao céu, para ser digno de abrir o livro selado com 7 selos e defender o Pai na corte celestial. Queridos, este juízo celestial está descrito em pormenores na abertura de cada um dos selos. Quando você abre a sua Bíblia agora em Apocalipse 6, você abre a sua Bíblia agora em capítulo 6 de Apocalipse, você vê aqui os 7 selos. E Jesus Cristo vai abrindo selo por selo. Quando é que ele recebeu o livro da mão do Pai? Quando ele entrou na presença do Pai. Vejam aí o capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7 diz quando é que ele recebeu o livro. Capítulo 5, verso 7. E veio e tomou o livro da destra, da mão direita, não é? Daquele que estava sentado sobre o trono. 1844, 22 de outubro. Jesus entrou na presença do Pai, recebeu o livro, selado com 7 selos. E agora ele começa a abrir. O primeiro selo que ele abre surge na visão dada a João, o que é um cavalo branco. Capítulo 6, verso 1, verso 2 melhor. Capítulo 6, verso 2. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha o que? Um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O cavalo branco representa quem? O povo de Deus. O juízo celestial começa não pelos ímpios. O juízo celestial começa pela casa de Deus. E a casa de Deus aqui está representada pelo cavalo branco. Mas Deus tem filhos sinceros espalhados em todas as igrejas protestantes e evangélicas. E estes protestantes e evangélicos espalhados em todas as igrejas, que são filhos de Babilônia, eles também vão ser julgados e salvos, porque Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas. E as igrejas protestantes e evangélicas estão representadas pelo segundo cavalo, vermelho. Vejam aí o capítulo 6, verso 2, verso 3 melhor. Verso 3 diz: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavalo vermelho representa todas as igrejas protestantes e evangélicas, que também entram no juízo celestial, porque Deus tem uma multidão de filhos sinceros nessas igrejas. Não pensem que Deus só tem filhos sinceros na igreja adventista. A igreja adventista é a igreja de Deus, por isso é representada pelo cavalo branco. Mas Deus tem filhos sinceros também nas igrejas evangélicas e protestantes, por isso entram em juízo, para serem salvos também. Mas existe um outro cavalo, o terceiro cavalo, o cavalo preto, representa a igreja de Roma, pastor, mas a igreja de Roma vai entrar no juízo investigativo, é óbvio. Onde está a maioria dos cristãos sinceros que vão ser salvos? Em Babilônia. É de lá que virá a grande multidão. A grande multidão de salvos e sinceros vem das filhas de Babilônia e de Babilônia. E Babilônia, a igreja de Roma, está representada aqui pelo cavalo preto. Queridos, Deus tem uma multidão de filhos sinceros também na igreja católica, que estão lá, mas que amam a Jesus e que vivem a luz que tem. Mas
Será que Deus não tem filhos sinceros também nas igrejas e nas religiões não cristãs, no hinduísmo, por exemplo, no islamismo, no budismo, no confucionismo, no shintoísmo, todas essas religiões não cristãs, pagãs? Será que Deus não tem filhos sinceros lá também? Também. E as religiões pagãs que não amam a Jesus são representadas aqui pelo cavalo amarelo. Vejam aí o quarto cavalo, capítulo 6 e o verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, porque nas igrejas pagãs, nas religiões que não têm Jesus, o destino deles é o quê? A morte. E o inferno o seguia. Mas Deus também tem filhos sinceros, no hinduísmo, no budismo, no islamismo. Por isso entram também em julgamento, porque são guiados pelo Espírito Santo, mesmo nas igrejas pagãs. Agora, queridos, são 4 grupos, não é? A igreja de Deus, cavalo branco; as igrejas protestantes, cavalo vermelho; a igreja de Roma, cavalo preto; e as igrejas não cristãs, cavalo amarelo. Agora, o quinto selo, queridos, tem um grupo especial de pessoas que pertencem ao cavalo branco, mas aparecem especificamente no quinto selo, porque eles formam um grupo especial, chamado grupo dos mártires. Lembrem-se que o grupo dos mártires pertence ao cavalo branco, mas eles têm um selo especial só para eles, que é o quinto selo, porque eles serão julgados à parte dos outros. Agora percebam aí no capítulo 6, verso 9. Capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. São mártires que foram mortos por amor a Jesus, como William Tyndale, como John Hus e tantos outros que foram mortos como mártires. Eles perceberam que todos os outros estavam sendo julgados, mas eles, os mártires, desde Abel, o primeiro mártir, não estavam sendo julgados. E eles perguntaram para Deus: por que os outros já estão sendo julgados e nós não? Vejam aí o capítulo 6 e o verso 10 agora. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Não nos julgas? Por que até quando? Porque os outros estavam sendo julgados e eles não. Qual foi a resposta de Deus para eles? Verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O número dos mártires ainda está se completando, e então eles serão julgados. Vocês sabiam que morrem 100.000 mártires por ano? Nós que vivemos em países livres, como aqui, como nos Estados Unidos, não fazemos ideia de que 100.000 mártires morrem por ano. É muito. Mas esse número de mártires vai aumentar quando vier o decreto dominical. Muito mais mártires vão dar a sua vida, derramar o seu sangue para a conversão de outras pessoas. Eles serão julgados somente quando se completar o número dos mártires. Quando vai se completar o número dos mártires? Quando vier a perseguição, a sacudidura da igreja de Deus após o decreto dominical. Mas, queridos, agora vem o sexto selo. O sexto selo diz aqui no capítulo 6, verso 12: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Quando o sexto selo se abriu, houve um grande tremor de terra. E você diz: foi 1755 o terremoto de Lisboa. Sim. Mas lembrem-se, querido, 1755 o terremoto de Lisboa, 1780 o escurecimento do sol, e 1780 também a lua vermelha. Mas a lua vermelha está voltando a aparecer. Dezenas de pessoas me escreveram perguntando: pastor, o que está acontecendo? E essa lua vermelha agora? O mundo todo assustado. Que lua vermelha é esta? Este é um sinal do fim? Queridos, os sinais mencionados do sexto selo anunciaram a chegada do juízo dos mortos
em 22 de outubro de 1844, amém? Deus não começou o juízo sem anunciar o juízo. Anunciou o juízo em 1755, com o tremor de terra de Lisboa, 1780, escurecimento do sol e da lua, e 1833, queda das estrelas. E então, em 1844, começou o juízo dos mortos. Deus não começa um juízo sem avisar, porque Deus quer salvar as pessoas. Agora está chegando a hora do juízo dos vivos, que diz respeito a você e a mim. E Deus vai julgar a você e a mim. E a palavra de Deus diz que este será o período de uma conversão como nunca aconteceu. Uma multidão como a areia do mar vai se converter e se colocar ao lado de Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus. Mas, queridos, como esta grande multidão vai se converter? Como é que o Evangelho vai alcançar o mundo todo em nossos dias? Não só através da televisão ou da página impressa. Deus vai usar o céu e a terra, os sinais da natureza, para sacudir e acordar o mundo, porque haverá de novo o sinal do grande tremor de terra. Você pode estar dizendo, eu não acredito que vai acontecer de novo. Então se prepare, porque vai acontecer de novo. E não diga que é uma profecia falsa, porque só será falsa quando não acontecer. Se o decreto dominical sair, for aprovado, sem tremor de terra, sem escurecimento do sol, sem lua vermelha e sem queda das estrelas, se estes sinais não acontecerem um pouco antes do decreto dominical, e não acontecerem também durante o decreto dominical, então você poderá dizer, foi uma profecia falsa. Deus não avisou a chegada do juízo dos vivos. Mas que juízo é esse? Deus que não vai avisar a chegada do juízo dos vivos. Por que Deus teria interesse em julgar as pessoas sem avisá-las? Deus vai avisar, e vai avisar através de um tremor de terra, que nunca houve igual. E na sequência, as mesmas pessoas que assistiram o tremor de terra, também vão assistir o escurecimento do sol, e também vão assistir a lua vermelha, e também vão assistir a queda das estrelas, e também vão assistir os tsunamis, sacudindo o oceano, e provocando ondas enormes invadindo a terra. Todas as regiões litorâneas serão cobertas pelas águas. Queridos, e o mundo, pasmado, vai perguntar, o que é isso? E somente o povo de Deus, que entende as profecias, poderá responder, esses são os sinais anunciando que chegou o juízo dos vivos. E vai começar o selamento do povo de Deus, mencionado no sexto selo. O sexto selo fala que o selamento começa pela casa de Deus, chamada 144 mil. O selamento começa por quem? Pela casa de Deus, no capítulo 7 e o verso 3. Capítulo 7, verso 3, diz aqui, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil. Queridos, antes de Jesus voltar, Jesus Cristo vai usar um grupo chamado 144 mil para proclamar as 3 mensagens angélicas de forma poderosa e de forma compacta. Eles são os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo. Eles são os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Eles são os primeiros a proclamarem o alto clamor, sai dela, povo meu. E então, em resposta ao alto clamor, virá a conversão de uma grande multidão, mencionada no capítulo 7, verso 9. Leia o capítulo 7, verso 9. Veja a multidão que vai se converter, em resposta à proclamação do alto clamor. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. O primeiro grupo é um grupo menor, 144 mil, mas agora é uma multidão que ninguém podia contar, mas também de salvos vivos. E agora os salvos vivos, a grande multidão e os 144 mil atravessam o período da tribulação juntos. Capítulo 7 e o verso 13. Capítulo 7, verso 13, leia comigo. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite. Queridos, nós
vamos passar pela grande tribulação juntamente com a grande multidão que vem da igreja Babilônia, das filhas de Babilônia, das igrejas não cristãs, uma multidão de filhos e filhas de Deus. E haverá um só rebanho e um só pastor. Deus quer que você pregue esta mensagem. Ninguém pode pregar essa mensagem senão você, que entende a profecia, porque o dom profético foi dado à igreja. Não é somente Ellen White que entende a profecia, porque o dom profético pertence à igreja e não a uma pessoa. Quando nós falamos que os sinais da igreja de Deus no Apocalipse são 2, os que guardam os mandamentos de Deus, somente Ellen White que guardava os mandamentos de Deus, ou cada membro da igreja? É uma característica da igreja, não só de uma pessoa. E o dragão irou-se contra a mulher, Apocalipse 12, 17, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é o resto da semente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que é o espírito de profecia. O espírito de profecia se manifestou através de Ellen White. Isto é verdade. Mas o espírito de profecia está disponível a todo aquele com jejum e oração que quer entender as profecias e pregar as profecias. Você pode ter também esse discernimento para entender e pregar as profecias, e você se enquadra dentro do povo de Deus, que tem os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, porque você prega a profecia, proclama a profecia, porque Deus tem um povo na terra que assim faz. Eu termino lendo Apocalipse capítulo 10. Esse é o último texto, Apocalipse capítulo 10, e o verso 11. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Abra a Bíblia e leia comigo este verso. Capítulo 10 de Apocalipse, verso 11. Todos acharam? Leiam comigo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Esta missão dada por Deus a este povo não pertence a uma pessoa só, mas ao povo remanescente, à igreja de Deus. Qual é a missão? Importa que profetizes outra vez. Depois da decepção de 22 de outubro de 1844, Deus disse: levante-se, levante a cabeça, se anime, porque você tem uma missão de evangelizar o mundo através da profecia. Importa que profetizes outra vez a todas as tribos, línguas e povos. Você pertence a este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? E tem o espírito de profecia? Então, tua também é a missão de evangelizar o mundo e de proclamar esta mensagem e preparar um povo para a volta de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Bendito seja o Deus Pai, que nos deu a missão de filhos e filhas na terra, a serviço do Pai. Estamos na terra, mas estamos a serviço do nosso Pai. Nossa comida e nossa bebida é fazer a vontade do nosso Pai. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém? Amém, irmãos.